Olá, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos continuar nosso curso de Eletrônica Digital sobre contadores assíncronos. Na aula de hoje, trataremos sobre os contadores decrescentes e o contador up e down, ou seja, ele pode ser crescente ou decrescente. Vamos lá. Contador decrescente. Os circuitos são os mesmos dos contadores crescentes, no caso, os assíncronos, que a gente já viu nas outras aulas, com a diferença de utilizarmos as saídas complementares, ou seja, Q0 barrado, Q1 barrado, Q2 barrado, Q3 barrado, Qn barrado, sendo que o Q0 é o bit menos significativo. Portanto, a contagem decrescente é o complemento da contagem crescente. Observação: o clock continua sendo fornecido pelas saídas normais, como ele está falando aí. Ou seja, Q0, Q1, Q2, da mesma forma que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Ou seja, eu pego um contador crescente, que a gente já desenvolveu, porém, ao invés de considerar as saídas Q0, Q1 e assim por diante, eu vou colocar como saída o meu Q0 barrado, Q1 barrado, etc. Olha aqui o circuito. Se observarmos direitinho, é igual, basicamente, aos anteriores. Porém, antes eu tinha Q0 saindo aqui do Q0 mesmo, era ou não é? Ou seja, dessa primeira saída. Porém, agora o Q0, que é o bit menos significativo, não está saindo do Q, mas sim do Q barrado do meu flip-flop. Ou seja, quando aqui for 0 no Q barrado será 1. Por exemplo, nos contadores que a gente desenvolveu nas outras aulas, a minha contagem iniciava pelo 0, 0, 0, 0, não era isso? Nas saídas Qs, né? Já na saída Q barrado, quando o Q é 0, Q barrado será 1. Quando aqui o Q1 for 0, o Q barrado será 1 também. E assim por diante. Ó. Ou seja, no contador que a gente tinha desenvolvido, nossa contagem começava no 0, 0, 0, 0, que é o nosso 0 na base 10. Já nesse nosso contador aqui, como eu estou vendo os barrados, as saídas barradas, né? Ó, estou olhando para elas, então ele vai iniciar com 1, 1, 1, 1, que é o nosso número 15 na base 10. Pense num 15 bonito, né? Ou seja, ao invés de começar com 0, que é o menor número com 4 bits, ele está começando com o 15, que é o maior número com 4 bits. Ou seja, quando ele estiver lá com 0 na tabela antiga, né, nos contadores antigos, eu ia ter lá 0, 0, 0, 0. Porém, eu estou vendo o quê? 1, 1, 1, 1, que é o nosso número 15. Relembrando, o número 1 em binário é 0, 0, 0, 1. Assim, pode ver que aqui está invertido, que é justamente o número 14, que é o 1, 1, 1, 0. O 2, ó, onde era o 1, não era aqui, não era? Ficaria assim, né? O número 2 em binário era assim, ó. Se eu estiver olhando aqui para os Qs, né? Ele vai estar aparecendo isso que eu pintei aqui de vermelho. Porém, como eu estou olhando para o barrado, ele vai estar aparecendo o contrário, né? Ou seja, onde tem 0 fica 1, né? E onde tem 1 fica 0, ok? Ou seja, eu fiz igual. Porém, puxei a saída, ó, do barrado e não mais do normal aqui, ó, essa saída aqui. Só relembrando, aqui no meu clock, a gente sempre pega o clock do flip-flop anterior, né, da saída do anterior, a gente permaneceu fazendo do Q, ó, e não do barrado. Ou seja, eu só mudei única e exclusivamente, ao invés de puxar desse fio a saída, eu estou puxando, ó, é lá da minha saída barrada.
o clock está igual aos circuitos anteriores. Outra maneira de se obter o contador decrescente é usando o preset para inicialização e o clock a partir das saídas complementares dos flip-flops. Neste caso, as saídas são obtidas nos terminais não complementados. Traduzindo, antes, no circuito anterior, eu tinha um clear que era ativado em todos os flip-flops ao mesmo tempo, para forçar que todos iniciassem com 0. Agora está diferente. Agora eu tenho um preset, que é curto-circuitado em todos os flip-flops. Ou seja, quando eu colocar 0 aqui no meu preset, todas as saídas dos flip-flops iniciarão com 1. Não é assim? Por quê? Porque do jeito que o clear zera, o preset coloca 1. Aí eu vou botar depois do 0, eu já volto para o 1 novamente. Aí paro de ativar o preset, ok? Já esqueço ele. Outra característica, igual à anterior, que eu vou ter 1 na entrada T. Se todos os T's estão aqui com a entrada igual a 1. Esse é nível lógico alto. Mais uma vez, toda vez que eu tiver uma borda de descida na entrada do meu flip-flop, como o T é igual a 1, ele vai inverter minha saída. Por exemplo, aqui no tá com 1, quando ele vê uma borda de descida aqui no clock, ele vai sair do 1 e vai para o 0. Na próxima borda, ele vai voltar, né? Sai do 0 para 1 e assim por diante. Pronto, agora vamos para outra diferença que tem no circuito. Tá lembrado que agora eu tinha mostrado que meu clock saía da saída aqui, não complementada do primeiro flip-flop e ia para o clock do segundo, não era assim? Agora não, o meu clock está vindo da saída do anterior, só que a que está com o complemento aí, está invertida, né? Por causa da barrazinha aqui, Ou seja, antes eu puxava do Q0, agora eu estou puxando o clock do Q0 barrado. Já o clock do terceiro flip-flop, eu estou puxando da saída barrada do segundo. E assim por diante. Ou seja, o clock aqui do flip-flop T3, né? De entrada T3, o clock dele está vindo da saída Q2 barrado. Quando ocorrer uma borda de descida, aqui o que é que vai acontecer? Como todos iniciaram com 1, devido ao preset inicial, o 1 aqui vai passar para quanto? Vai passar para o 0, né? Assim, Tchau aqui, Beleza? Ou seja, lembrando que o Q0 é o menos significativo, né? Esse daqui, o LSB, pode ver que ele saiu do 1 e foi para o 0, como eu tinha mostrado. No caso aqui, foi o único que alterou, né? Pode ver que ele saiu do número 15 em decimal para o número 14. Se a gente analisar aqui o gráfico das ondas, né, do meu circuito, pode ver que no primeiro aqui, eu estou observando, né, a borda de descida de quem? Do meu clock. Observei, não foi? Ele está invertendo a situação dos Q0s. Toda borda de descida do meu clock, eu estou invertendo o valor do Q0, percebam isso. Percebam também que como eu tive aquele momento, no início, que o preset estava em nível lógico alto, depois passou para 0, né? Esse 0 aqui, ele, ao invés de limpar as saídas com 0, ele colocou 1, devido ao meu preset. Pode ver que o Q0 começou com 1, o Q1 também, o Q2 também, o Q3 também, porque estão todos curto-circuitados. Por aí, até agora, nenhuma novidade, né? Coloquei preset, todo mundo ficou com 1. Quando deu a borda de descida aqui no clock, ele saiu do nível lógico alto para o baixo. E vou fazer essa análise para todo o período aí de Q0. Toda vez que eu tenho a borda de descida do clock, ele está invertendo, não é assim? Já aqui em Q1, eu vou analisar a saída de Q0, não é assim? Porém, o que é que está acontecendo, minha gente? No Q0, eu analisei a borda de descida do clock. Já no Q1, ele está sendo alterado, por exemplo, ele saiu do 1 para o 0, quando? Durante a borda de subida do Q0.
Por que isso está ocorrendo? Porque acontece o seguinte, minha gente. Quando o Q0 está tendo uma borda de descida, uma bordazinha de descida, aqui é o Q0. O que é que está acontecendo com o Q0 barrado? Minha gente, o que é que está acontecendo com o Q0 barrado? Ao invés dele estar com 1, que é o nível lógico alto, ele está com 0. Ao invés de ele estar com 0, que é o nível lógico baixo, ele está com 1. Ou seja, ele vai ter uma bordazinha de subida. Tranquilo? Ou seja, quando o Q0 está descendo, o Q0 barrado está subindo. Quando o Q0 está subindo, ou seja, uma borda de subida, no Q0 barrado eu vou ter uma de descida. Não é assim? Ou seja, como é o Q0 que está vindo aqui para o meu clock, né, o Q0 barrado, então eu vou olhar o seguinte. Quem é que ativa esse segundo flip-flop aqui? Flip-flop T1 aqui. Ó. É a minha borda de descida de Q0 barrado. E quando é que ocorre a bordazinha de Q0 barrado? Quando tem a borda de subida do Q0, ou seja, o T1 é ativado pela borda de descida de Q0 barrado. A borda de descida de Q0 barrado ocorre na borda de subida do Q0. Ou seja, agora, observando o Q0, eu vou olhar as bordas de subida. Aqui de novo, não é assim? Toda vez que eu tiver uma borda de subida de Q0 nessa situação, o valor de Q1 irá ser invertido. Você estava em 0, foi para 1. Outra borda de subida desceu para 0. Outra borda subiu para 1 e assim por diante. Mesma coisa acontece aqui, ó, olhando para o flip-flop lá de T2. Ele vai estar olhando a borda de descida de Q1 barrado. Porém, será a borda de subida de Q1. Ou seja, quando eu tiver uma borda de subida de Q1, ó, como é esse caso aqui, é que o Q2 irá ser alterado. Ou seja, como aqui tem uma borda de subida, ele vai inverter o sinal, saiu do 1 para o 0. Aqui teve outra borda de subida, então ele vai mudar aqui novamente, vai sair do 0 para o 1. Mesma coisa acontece aqui e assim por diante. Idem lá para o último flip-flop, ó. Ou seja, quando eu tenho uma borda de subida do Q2, aí sim que irá alterar, né, o Q3. Ou seja, aqui teve uma borda subida, aqui mudou de 1 para 0. Aqui teve outra borda de subida, ele alterou aqui, ó, do 0 para 1. Se a gente prestar atenção, esse primeiro número, que é 1, sendo o Q0 menos significativo, é o número 15. 0 é o 14. E assim por diante. Ó. Por exemplo, aqui ó, foi 0001, que é o número 1. 0000, que é o número 0. Aí houve o estouro novamente, né? Ó, voltou para o 15. Então, ele conta do 15 até o 0. Chegando em 0, ele recomeça a contagem do 15. Pode ver que está decrescente. Aqui, para um exemplo, vamos elaborar um contador decrescente de 7 a 0, na base 10. O circuito deve possuir um terminal que, quando aterrado, estabelece o caso inicial. Vamos desenvolver? Só vendo aqui, ó. Como o 7 é 1 em binário e o 0 aqui vai ter os 3 zerozinhos, né? Como o 7 precisa de 3 bits para ser representado, então eu irei utilizar o quê? Um contador decrescente aí com 3 flip-flops, de 3 bits. Vamos lá. Pronto, já coloquei aqui meus 3 flip-flops, como eu disse, né? Precisaríamos. Só que no caso aqui eu estou utilizando flip-flop do tipo JK. Para ele trabalhar com o flip-flop T, como a gente já viu também, basta eu curto-circuitar o J e o K. Para eu trabalhar aí como contador assíncrono, eu vou manter tanto o J e o K, que seriam as entradas T, ligados ao nível lógico alto. É o primeiro passo que eu irei fazer. Irei ligar
o nível lógico alto, que é o 1, ó, para todas as minhas entradas Q2, por exemplo, e J2, curto-circuitei. Irei fazer a mesma coisa aqui com os Ks. Pronto, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o J e o K ligados ao nível lógico alto, que foi o 1 aqui, ó, certo? Agora, iremos ligar as saídas, utilizaremos a segunda técnica aplicada e vou pegar as saídas, digamos, normais, né, que a gente chama aqui, ou seja, as saídas não complementares, seja Q0, Q1 e Q2, ele está trabalhando aí normalmente. Vou pegar também, agora que é a novidade, né, porque ele é um decrescente, pela segunda técnica que a gente aplicou, que a gente apresentou, ao invés de pegar da saída Q0 o meu clock, ó, do segundo flip-flop, o clock do segundo flip-flop será ligado à saída complementar do primeiro flip-flop. Mesma coisa no terceiro flip-flop. Vou ligar a minha entrada de clock do terceiro flip-flop na saída barrada, né, a complementar, do segundo flip-flop. A questão também pediu que eu tenha uma entrada que, quando acionada, ativa o caso inicial. O caso inicial não é 7, o número 7, e o 7 não é 1, ou seja, 3 níveis lógicos altos. Então, eu vou ativar uma entradazinha aqui, ó, com 0, e vou ativar lá meus presets. Terminei aqui, ó. Coloquei os presets ligados a essa entrada. Caso essa entrada aqui tenha como 0, né, tem o seu valor no nível lógico baixo, ele irá forçar que todas as minhas saídas Qs iniciem aí, por exemplo, com 1. Tranquilo? Vamos testar aqui como é que vai trabalhar esse contador. Como inicialmente eu vou colocar aqui IN com o valor nível lógico baixo, todas as saídas Q0, Q1 e Q2 iniciarão com nível lógico alto, Q0 com 1, Q1 com 1, Q2 com 1 também. Vamos analisar inicialmente só o primeiro flip-flop. O primeiro flip-flop está ligado ao CK, que é esse sinalzinho aqui de clock. Ele está sendo ativo pela nossa borda de descida. Não é assim? Dessa forma, toda vez que eu tiver uma borda de descida aqui no meu clock, irei alterar o valor de Q0, que é a minha saída. Vamos lá. Manteve-se, chegou na borda de descida, inverteu o sinal. Manteve-se, chegou na borda de descida, inverteu o sinal. E assim por diante. Pronto, terminei aqui de analisar o Q0. Pode ver que cada borda de descida do clock, ele altera seu valor, de 0 para 1 e 1 para 0. Como a gente viu, a entrada de clock do segundo flip-flop não está ligada em Q0, e sim no Q0 barrado. Ele vai esperar uma borda de descida do Q0 barrado. Como a gente falou, quando a borda de descida do Q0 barrado acontece, é porque existiu uma borda de subida de Q0. Então, vou me preocupar aqui, ó, com essa borda de subida, com essa outra e assim por diante. Ele inicia lá com um nível lógico alto, Q1, e quando eu tenho essa borda de subida de Q0, ele irá alterar seu valor, ou seja, vai descer aqui, ó, do nível lógico alto para o baixo. Aí vai ser mantido. Chegando na próxima borda de subida, altera novamente, e assim por diante. Já em Q2, vai ser o seguinte, eu vou analisar aqui, ó, a borda de descida de Q1 barrado. Dessa forma, eu vou olhar para a borda de subida de Q1. Vamos lá. Ele inicia lá com 1. Quando observa a borda de subida de Q1, ele vai inverter seu valor. Sair aqui do 1 para o nível lógico baixo. Mesma coisa irá ocorrer aqui, ó, nessa borda de subida. E assim por diante. Fizemos aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Testamos aqui 8 bordas, né? Não. Numericamente, o que está ocorrendo? Pode ver que iniciar com 1, 1 e 1.
devido lá àquele preset que a gente deu em todos, assim? Ou seja, o nível lógico alto em todas as saídas, que no caso 1 e 1 e 1 é o número 7 em decimal. No segundo caso, ó, ele foi para 0. Porém, nos demais, ó, ele manteve-se em 1, ó, as outras saídas. Que em decimal isso é quanto? Ó? 1, 1, 0. É o número 6. Analisando aqui as formas de onda, ó, a gente viu que o primeiro caso era 1, 1, 1, sendo que 0 menos significativo, ou seja, o número 7. Depois 1, 1, 0, que é o 6. Posteriormente o 5, e assim por diante. Aí depois ficou 0, 1, 0, que é o 2 na base 10. Aí 0, 0, 1, que é 1 na base 10. Por fim, o 0, 0, 0, que é o 0. E pode ver que como chegou no valor mínimo, ele voltou aqui para o máximo, que é o 1, 1, 1, 7. E assim vai se repetir novamente. Dessa forma, conseguimos obter esse circuito. Os 3 flip-flops JK, curto-circuitados, ligados a um nível lógico alto. As 3 entradas de press ligadas a uma entrada IN, que a gente vai ativar através do nível lógico 0, no início. As saídas Q0, Q1 e Q2 ligadas normalmente. Já a entrada de clock dos demais flip-flops, sem ser o primeiro, né, foram ligados às saídas barradas dos flip-flops anteriores. Dessa forma que está, ele irá contar de forma decrescente, ou seja, nesse caso aqui, do 7 para o 0. Podemos também alternar entre contagem crescente e decrescente no mesmo circuito. Para isso, é inserida uma variável de controle que a gente chama aqui de modo. Ou seja, eu posso fazer um contador up e down. Ou seja, contador de forma crescente, ou seja, quando o modo escolhido é o 1, Q0, Q1 e Q2 irão fornecer o clock do circuito. Como a gente já tinha feito alguns contadores crescentes nas aulas anteriores, né? Contadores aí assim. Já o contador decrescente irá trabalhar dessa forma quando o modo selecionado for 0. Assim, ele irá pegar igual ao exemplo anterior. Ao invés de pegar o clock de Q0, irá pegar a saída Q0 barrado. Ao invés de pegar de Q1, irá pegar de Q1 barrado e assim por diante. Ou seja, são os barrados, os complementados, que irão fornecer o clock do meu circuito. Vejamos agora um exemplo de um contador up-down. Podemos perceber uma entrada de controle X. Essa entrada de controle X é que iremos determinar se eu quero que ele trabalhe de forma crescente ou decrescente. Vejamos se eu colocar aqui o modo 1, ele irá acionar aqui, ó, 1 nessa porta AND, 1 também nessa outra, e assim por diante, na terceira também. Ó. Já, como eu tenho esse inversor, ele virá 0 e acionará 0 nessas portas ANDs aqui de baixo. Dessa forma, ele irá fazer o quê? O Q0 será selecionado e passará para cá, com a porta OR. Ou seja, não me importa mais o Q0 barrado, Q1 barrado e Q2 barrado. Ele irá obter o valor de Q0. Q0 e 1, Q0. Q0 ou 0, Q0, não é assim? A lógica? Então, virá o Q0 mesmo para cá. Se o Q0 for 1, aqui vai 1. Se for 0, vai ser 0 aqui, como no caso. Mesma coisa no segundo. Ou seja, o valor de Q1 será ligado lá no clock. Aqui, ó, o de Q0, né? E esse daqui, ó, o de Q2. Ou seja, está semelhante a um contador assíncrono crescente. Ou seja, ele pega o clock diretamente da saída não barrada, né, do meu flip-flop anterior. Agora iremos refazer a análise considerando o controle aqui igual a 0. Se o controle é igual a 0, através dessa linha aqui, ó, ele estará colocando 0 nessa entrada AND, nessa outra e nessa outra. 0 e qualquer coisa, sempre 0, não é assim? Ou seja, o 0 não tem prioridade aqui na minha porta OR. Ou seja, quem vai mandar na história aqui é essa segunda. Mesma coisa para os demais. Como aqui é 0, inverteu, ficou 1.
Um será ativado aqui nessa porta AND, nessa outra e nessa outra. Ou seja, através desse circuito, eu estou selecionando se eu quero pegar o clock do segundo flip-flop vindo da saída Q0 do primeiro ou da Q0 barrada do primeiro. Lembrando que quando eu pego de Q0, ele trabalha de forma crescente. De Q0 barrado, ele trabalha de forma decrescente, que é o caso que está acontecendo aqui agora. Ele está fazendo isso, ó. É esse parte do circuito que eu irei levar em consideração, ó. Ou seja, ele está agora pegando das saídas barradas dos flip-flop anteriores, trabalhando de forma decrescente. Olha lá, ó. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui no modo 1, ou seja, ele é crescente, ou seja, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Opa, mudei o modo aqui para o 0, ó. Agora, ao invés de pegar o clock do primeiro, né, que seriam os normais aqui, digamos assim, ele vai estar pegando os barrados. Aí ele começou a decrementar. Por exemplo, ele passou aqui do 0 para 1, para 2, não foi assim? Que ele estava crescente, que é o modo 1. Como passou para o modo 0, agora ele vai para quanto? Ó? Voltou para 1, depois para 0. Tem outro menor do que 0? Não. Aí ele estourou, ele foi para o maior número, que é o 7, né? 6, 5. Opa! Coloquei para o modo crescente novamente. Aí ele volta para o 6. Ou seja, eu posso incrementar ou decrementar esse meu contador. Por exemplo, eu posso estar contando peças, serviço, alguma coisa do tipo. A posição de uma máquina, de um equipamento, de uma peça. Eu posso incrementar na hora que eu quiser, aí, colocando o modo igual a 1. Ou decrementar, selecionando o modo igual a 0. Espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comentem e tirem as dúvidas. Muito obrigado mesmo por assistir e até a próxima aula. Até mais!